Em 1804, o Marquês de Barbacena chega com a primeira vacina no Brasil. Em 1837, com o intuito de combater a varíola, ela se torna obrigatória para crianças e em 1846 para adultos. Vacinas são substâncias preparadas que são dadas na infância e em outras idades para proteger contra doenças graves e muitas vezes fatais. A vacina não cura, ela é preventiva ao estimular a defesa natural do corpo. Elas preparam o organismo para combater a doença de maneira mais rápida e eficaz. Ainda não se sente seguro sobre as vacinas? Então vamos a outros 8 motivos pelos quais você deve se vacinar. Porque as vacinas salvam vidas. As coisas evoluíram muito desde que Edward Jenner vacinou pela primeira vez um menino contra a varíola em 1796. Edward foi um médico britânico que ficou conhecido como o pai da vacina, devido à sua descoberta sobre a imunização da varíola. A OMS estima que a vacinação atualmente evite de 2 a 3 milhões de mortes todos os anos, para proteger sua saúde. As vacinas também nos protegem de muitas doenças debilitantes. Antes do desenvolvimento das vacinas, Salk e Sabin, contra a poliomielite, era comum ver imagens dramáticas de pessoas usando pulmões de ferro ou de crianças paralisadas. Mas nas últimas 3 décadas, as vacinas levaram a uma redução de 99,9% nos casos de pólio, para proteger e apoiar os serviços de saúde. Ser vacinado quando criança significa que você tem menos probabilidade de contrair doenças infecciosas ao longo da vida. Isso alivia a pressão sobre o serviço de saúde, que pode então dedicar seus esforços, recursos e equipamentos para ajudar pacientes com doenças não evitáveis. Ser vacinado contra a Covid-19 ajudará exatamente da mesma maneira, liberando recursos, reduzindo o número de casos e evitando mais acúmulos de outros tratamentos. Para proteger os vulneráveis. Quando um número suficiente de pessoas é vacinado contra uma doença infecciosa como o Covid-19, a disseminação pode ser efetivamente interrompida, pois haverá poucas pessoas para infectar. Isso é conhecido como imunidade de rebanho. Alcançar a imunidade coletiva significa que mesmo aqueles que não podem receber a vacinação, por exemplo, devido a doenças pré-existentes, estão protegidos. Porque elas são rigorosamente testadas. As vacinas são testadas em longos e grandes ensaios clínicos, que envolvem dezenas de milhares de pessoas, e seus efeitos são monitorados, mesmo depois de serem aprovados. A forma completa como as vacinas são desenvolvidas significa que são muito mais seguras e têm menos efeitos colaterais do que a maioria dos medicamentos existentes. As vacinas para a Covid-19 estão sendo testadas da mesma forma que as vacinas para outras doenças. Elas foram desenvolvidas rapidamente, graças à redução da burocracia. Não porque os testes de segurança tenham sido menos minuciosos, para economizar tempo e dinheiro. As vacinas foram amplamente reconhecidas como uma das intervenções médicas mais eficazes em tempos e custo que você pode ter. A vacinação demora apenas alguns minutos e é muito barata. Ou, para muitas pessoas, é gratuita. Para limitar a resistência aos medicamentos. A resistência antimicrobiana foi identificada pela OMS como uma das 10 maiores ameaças à saúde global, assim como a hesitação vacinal. O uso excessivo, contínuo, de antibióticos e antivirais faz com que bactérias e vírus se tornem resistentes a eles, resultando na disseminação de infecções intratáveis, para proteger as gerações futuras. Ao longo da história, a humanidade teve que coexistir com muitas doenças debilitantes e potencialmente fatais,
que agora são muito raras graças aos programas de vacinação infantil. No entanto, a pandemia fornece um exemplo dramático do efeito global devastador que uma única doença pode ter na ausência de uma vacina. Imunizar a nós mesmos e a nossos filhos contra doenças infecciosas hoje é um presente inestimável para gerações futuras. Suprimir as doenças no presente permitirá que as pessoas no futuro vivam mais e com saúde. Viva com mais saúde, confie na ciência, vacine-se!